Boa tarde, todo mundo. Já estamos aqui com o professor Alex, com o Leonardo Mello, meu colega do IBAN, e vamos aqui dar os nossos minutinhos para que todos possam ir ingressando e a gente possa começar. Eu tenho alguns recados que é para lembrar vocês o seguinte: nós terminamos hoje, dentro do contexto lá da organização e funcionamento das ILPIs, né, nisso que é a unidade 2 e essa terceira videoconferência, que é sobre aspectos contábeis e financeiros. E na semana que vem, nós teremos uma oficina presencial. Essa oficina presencial ela vai acontecer em dois horários. Nós conseguimos organizar junto com o CONDEP e a Senescrev, conseguimos dois horários lá no prédio da prefeitura, mas não temos vagas para todo mundo e a gente até sabe que a disponibilidade, né, não daria para todo mundo. Então, o que vai acontecer é que quando terminarmos essa videoconferência, quando terminarmos a videoconferência de hoje, eu vou colocar nas turmas o formulário para que as pessoas possam se inscrever. São 2 dias, um horário pela manhã, um horário à tarde, e você vai se inscrever em um desses horários, ok? E aí, obviamente, vai ser por ordem de resposta e seguimos com o nosso curso. Após a semana que vem, que temos essa oficina presencial, vai começar a unidade 3, que é quando teremos o professor Edmir Amanajás falando sobre elaboração de projetos e captação de recursos, que também é uma temática que é bastante importante, que foi sinalizada aqui. Vocês já sabem, eu já pedi, e vou reiterar aqui, o pedido para que coloquem o nome completo no chat, porque algumas pessoas entram com, às vezes, até com celular de conhecido, então eu não nem sempre eu consigo identificar aqui. E para fazer a chamada, eu preciso, obviamente, dessa nomeação. Por exemplo, David 45FF, eu não sei quem é, eu peço que a pessoa coloque o seu nome e que, de preferência, preste atenção para não ficar com o microfone aberto sem querer, tá ok? Então, hoje é a nossa terceira videoconferência sobre aspectos contábeis e financeiros com o professor Alex Lopes, dentro do contexto lá da discussão da organização e funcionamento das ILPIs. Dito isso, podemos passar a nossa fala para o professor Alex. Perfeito, obrigado, Tito. A primeira aula nós falamos sobre os aspectos jurídicos das ILPIs, na segunda a gente falou sobre os aspectos administrativos, falando sobre a RDC, e alguns colocaram a sua experiência em função de fiscalização. Aí eu queria abrir inicialmente o espaço para que vocês possam falar, alguma dúvida relacionada à primeira aula e o segundo encontro com vocês, e aí a gente inicia com relação aos aspectos contábeis e financeiros. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre as aulas anteriores, alguma questão que a gente pudesse abordar agora de início? Fiquem à vontade. Para eles lembrarem, Alex, eles pelo fórum lá compartilharam, né, várias percepções lá, algumas incluindo aspectos da aula anterior, e eu até repassei para o professor essas contribuições que foram dadas lá, só para eles entenderem que essa sua proposta é para além daquilo, né? Exatamente. As perguntas como a gente nessa aula vai tratar de alguns assuntos que estavam nessas perguntas, dessa vez a gente vai passar todo o conteúdo e depois a gente, não só durante que a gente estiver abordando aqui o tema, se alguém quiser já levantar nesse momento, a gente levanta, sem prejuízo de no final a gente conversar novamente sobre cada ponto que foi abordado aqui.
Bom, então vamos Boa iniciar. tarde, professor. Ou Eu pois tenho, não? eu tenho uma dúvida. Eu Pode não sei falar. se é relacionado a outros temas, mas talvez seja. Bom, eu sou dentista e eu queria saber se na evolução multidisciplinar eu posso estar carimbando como RT, porque eu sou RT da casa também. E aí eu gostaria de saber, porque eu fui também uma capacitação da fiscalização sanitária e ela disse que tem que ser o RT da área da enfermagem para poder carimbar e retificar o que está escrito na evolução multidisciplinar. Você consegue tirar essa dúvida para mim? Bom, Laura, a gente até chegou a conversar sobre isso, acho que teve algum exemplo relacionado a quem se deveria ter RT substituto, e nessa aula que a gente conversou sobre isso, e isso é muito importante, porque há uma dúvida se esse RT teria que ser alguém ligado à saúde, se teria que ser alguém com algum tipo de formação específica. Em regra, pela RDC, não tem formação para o responsável técnico. Ele tem que ter o quê? Nível superior, tá? Se não me falha a memória, existe até projetos de lei, tá? Ainda não é aprovado como lei, pedindo para que essa pessoa que fosse responsável técnico pelo uma LPI tivesse uma formação na área de saúde, tá? Para o que está previsto hoje na RDC, tá? E a RDC ela tem abrangência nacional, não precisa que tenha uma formação específica, tá? Nada impede de algum local, em forma de uma complementariedade, desde que isso, logicamente, não afete o funcionamento e alguma restrição que não tenha previsão legal, que possa se estabelecer, como se colocou de ter um substituto. Hoje, ainda na RDC, não existe isso. Na RDC 502, nós não temos uma exigência que tenha que ser um profissional da área de saúde, basta que tenha nível superior. Tá? Agora, lembrando que, dependendo do que for esse responsável, isso eu estou falando da ILPI como um todo. Tá? Ele não é um profissional. Aí, a título de exemplo, um profissional que vai ter uma atuação específica, que vai dar um laudo, uma situação, aí tem que ser um profissional que tem aquela capacidade, tá bom? Tá ótimo, entendi. E, por exemplo, ali na evolução admissional, né, que nós vamos evoluir Uhum. como o idoso chegou, tudo bem. Teria como também o cirurgião dentista fazer essa evolução ou é só o enfermeiro? Então, como responsável técnico da instituição, pode ser, o dentista tem nível superior, ele pode ser, tá? Agora, sim, para um tipo de atividade que a LPI se compromete, vamos supor, agora a título de exemplo, a LPI se compromete a dizer que ali vai ter um médico disponível, vamos supor que seja um médico geriatra para fazer o atendimento. Porque uma coisa vocês vão ter que estar com o olhar, tá? Ainda que tenha RDC, a gente tem que ter a questão contratual, o que está previsto no contrato que vocês vão assinar com aquele idoso, tá? Ou responsável por ele, tá? E não confundir, responsável pelo idoso é responsável legal, que pode ser um curador, ou alguém que ele passe uma procuração, se ele estiver incapaz, se ele estiver capaz, é ele mesmo que é responsável, no máximo uma procuração, e o responsável técnico da LPI é só nível superior. E aí, se tiver algum tipo de atendimento, por exemplo, se vocês colocarem quem vai fazer um tipo de atividade ou vai fazer uma fisioterapia, tem que ser um fisioterapeuta com formação. Se vai ter uma atividade que seja de educação física, tem que ser uma pessoa com formação em educação física. Isso tem que estar sempre com essa atenção, tá? Não ter nenhum tipo de atendimento para o profissional que não tenha aquela qualificação. Alex, Tá ótimo, perfeito, obrigada. Nada. O Emerson levantou a mão aqui e ele fez um comentário aqui pelo chat. Eu não sei se ele quer complementar. Ele falou: no Rio de Janeiro tem que ser da área de saúde por regra da Anvisa. A Anvisa, a regra da Anvisa é o RDC, tá? Assim, se ele tiver alguma exigência que tenha comprovação, porque assim, toda exigência da administração tem que ter embasamento legal, uma norma, tá? Nem o Ministério Público pode fiscalizar cobrando alguma coisa, e hoje, na RDC, que é da Anvisa, que é a RDC 502, diz que o responsável técnico tem que ter nível superior, tá? Não diz que ele tem que ser da formação de saúde. Agora, vamos supor, se alguém exigir isso, ele tem que pedir, eu quero saber onde está fundamentada essa exigência, para que ele tenha que cumprir, ele tem que verificar qual é o regramento para isso. Existe como eu falei, existe um projeto de lei para que haja alteração em termos de ter um profissional que seja responsável, que seja da área de saúde.
Até agora, na 502, a última atualização que eu vi da 502, que foi a 502, não tinha exigência de formação. Então, Alex, eu não sei se você está me ouvindo. Estou Sim. ouvindo sim, Emerson. Eu fiz algumas capacitações junto à Invisa, a, do Rio de Janeiro, e ela foi bem incisiva com essa questão. É necessário que o RT seja um profissional da área da saúde ou da assistência social. Diz ela que tem uma regra específica, eu não sei se como uma RDC, mas ela especifica claramente que no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, não pode ser outro profissional que não seja da área da saúde ou assistência social. Eu vou até procurar perguntar lá em particular onde está essa informação para poder sinalizar para a gente a onde isso está assegurando, porque ela fala em capacitação como se aqui fosse uma regra. Em outros lugares do Brasil pode ser diferente, mas dentro do município do Rio de Janeiro, nós exigimos que seja dessa forma. Perfeito, Emerson. Se você tiver acesso ao normativo e toda vez que algum órgão, algum setor público fizer uma exigência, vocês cobrem a fundamentação, tá? A fundamentação deles, porque, assim, pelo princípio da legalidade, a administração só pode fazer o que a lei permite. É diferente da gente, que a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, assim, pode ser que exista, tá, Emerson? Não estou dizendo a você que não exista, mas você peça a fundamentação, tá? Olha só, com base em qual normativo? Tem alguma instrução? Com base em que está tendo essa exigência? Para a gente, se tiver uma exigência, está com o normativo, está tudo regular, e ele que vai te fiscalizar, você vai ter que cumprir, tá? Qualquer local. Hoje, a Anvisa Nacional, tá? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o RDC, que é o documento que foi em resolução de diretoria colegiada, o 502 não exige isso, mas o próprio prevê, a própria regulação, que se tiver uma complementariedade em determinado local em favor, isso pode ser exigido, tá? Mas tem que estar fundamentado em uma norma, e aí, se você tiver acesso a isso, pode até dividir, e aí a gente conversa melhor até com base nisso. Tá com o áudio fechado, não sei se tu está falando, Emerson. Não, ele está com a mão levantada, mas acho que ele. Perfeito, Alex, perfeito. Eu vou procurar saber com ela direitinho, porque eles fazem muitas capacitações conosco pelo Rio de Janeiro para dar esse auxílio, sabe, de questões que as casas possam estar melhorando. E ela é sempre bastante incisiva com essa informação. Aí eu vou perguntar qual é a normativa para trazer para a gente na próxima vez, tá bom? Perfeito, obrigado, MC. Assim, a gente fazendo uma avaliação fria, independente do que está previsto na RDC, a gente até pensa, poxa, vamos supor, um responsável técnico, sem qualquer tipo de merecimento em função da atuação, mas você colocar um engenheiro que nunca trabalhou com idoso e ele tem o requisito que é ter nível superior. Seria isso uma medida aceitável? Era isso que se esperava de um responsável técnico? A gente sabe que quem está muito ligado a uma atuação nessa questão de mais ciências humanas e tudo, seria pessoas com formação na área de saúde, na área de serviço social, ou outra atuação que ligasse diretamente e além de uma experiência, tá? Fica um pouco assim, realmente desconexo, vamos dizer assim, você tem um responsável técnico que tem só base ter nível superior, sem ter uma atuação na área, uma experiência na área, tá? Acredito que essa exigência do responsável técnico de ter um nível superior era apenas para que fosse uma pessoa com certo tipo de conhecimento, para que pudesse analisar as situações, que nem sempre quer dizer porque tem nível superior que teria uma atuação capaz, tá? Mas há uma presunção disso, que a pessoa estudou, tem uma formação para ler um documento, para responder alguma coisa, alguma informação que for solicitada pelas autoridades. Então, assim, teve essa colocação de nível superior, mas é lógico que a gente sabe que uma pessoa com formação na área de saúde ou uma formação na área de serviço social seria uma pessoa que a gente também faz uma certa presunção que teria uma melhor qualidade de atendimento, de entender aquilo ali com uma certa profundidade que outro profissional de uma área de exatas nem sempre teria, tá? Professor,
O Paulo José colocou aqui no chat uma pergunta assim, só uma dúvida, a RDC 502 é válida só no Rio de Janeiro ou é a nível nacional? Boa pergunta. A RDC é nível nacional, tá? É a resolução diretoria colegiada da Anvisa. A Anvisa é a mesma agência que autoriza medicamento, foi aquela discussão para autorizar, vocês lembram a questão das vacinas, não poderia entrar uma vacina no país sem que a Anvisa chancelasse, tá? É um órgão altamente técnico, com profissionais capacitados e qualificados para verificar, e o certo tem que ter uma certa independência, tá? Essa independência é uma previsão para ele ter uma análise realmente técnica, científica, não ter influências políticas na atuação deles, tá? Com todas as garantias ali, que isso vai ser uma posição em benefício da sociedade, tá? Tem que ser com muita responsabilidade. E a Anvisa, a RDC 502, que a gente discutiu, que a gente colocou aqui semana passada, ela é a nível nacional. Então, ela tem que ser cumprida por todas as instituições do país. E pode haver, como o Emerson colocou aqui, se tiver uma agência, uma regulação a nível estadual, ela pode complementar isso, mas isso tem que ter baseado no normativo. Não pode simplesmente o fiscal lá e dizer assim, ó, eu quero que tenha um profissional com formação tal. Não, tem que ter um instrumento que ele tem que se basear para fiscalização, tá? E aí isso aí é fundamentado para que ele possa até autuar ou cobrar alguma coisa. Mas boa pergunta que foi colocada também sobre a atuação do RDC a nível nacional. Tem mais alguma no chat agora, Tito? Uma pergunta, não, alguns comentários aqui sobre a questão do responsável técnico. Deixa eu abrir aqui o chat, eu vejo aqui, é mais fácil eu vendo aqui. Às vezes eu não consigo nem entender pela maneira Tá. de escrever rápido, entendeu? Deixa eu dar uma geral aqui, e aí qualquer coisa a gente já inicia. Bom, aqui, se tiver alguma outra pergunta aqui, pelo que eu vi aqui, a gente já colocou aqui, e assim, pode colocar outra pergunta. Se não entendeu direito o que eu respondi, pergunta novamente, a gente fala aqui. A ideia é que a gente possa realmente discutir, colocar algumas situações, trazer a experiência de vocês. Por quê? A gente está abordando aqui, para o gestor de LPI, os aspectos jurídicos, administrativos, e agora a gente vai tratar sobre os aspectos contábeis e financeiros. Lógico que vai ter um profissional que pode ter aqui uma formação na área de contabilidade, na área financeira, e ele já vai ter uma expertise, uma experiência, que a ideia é essa, que ele traga alguma situação para a gente, e aí a gente vai, na verdade, debater, discutir e colocar aqui sobre os assuntos, tá? A ideia é que a gente possa conversar aqui e debater sobre cada assunto. E hoje, a questão dos aspectos contábeis e financeiros, a gente sabe que cada vez mais as áreas de atuação de qualquer negócio tem que estar profissionalizado, tá? Por quê? São muitas exigências, muitas documentações, são situações que a gente, no dia a dia, a gente tem uma série de acontecimentos que envolve essas áreas que a gente colocou aqui, jurídica, administrativa e contábil, e aí a gente tem que entender que nem sempre a gente vai saber tudo, tá? É lógico, mas a gente tem que ter uma ideia, um panorama, uma visão holística de tudo como funciona numa gestão de uma LPI, tá? E aí, como eu falei para vocês, a pessoa está na área de serviço social, uma assistente social, mas ela tem que saber o que é o idoso capaz, o idoso incapaz, porque ela vai tratar isso diretamente no dia a dia aqui na atividade dela. Vai ter que saber o que é RDC, quais são as exigências, o que precisa, tá? A questão do responsável técnico, a questão da alimentação, todos os itens que tem lá a exigência na RDC, ela tem que ter essa informação e essa noção. Então, assim, precisa que realmente um gestor ele queira conhecer a área que ele está atuando, que ele entenda o cenário e tudo que está abordando, as atualidades sobre a questão das LPIs, tá? E nós vamos hoje falar sobre os aspectos contábeis e financeiros e está muito ligado também a um negócio, tá? A gente sabe que as LPIs elas podem ser uma instituição sem fim lucrativo, uma instituição com fim lucrativo, tá? E assim, ainda que seja uma instituição sem fim lucrativo, ela tem que ter um resultado positivo, porque se ela tiver
um custo maior do que recursos que ela obtenha, ela não vai durar por muito tempo, tá? E se for uma instituição com finalidade lucrativa, que os sócios, aqueles que investiram o seu recurso, não conseguem ter o retorno do seu capital, não tem o retorno, vai chegar um momento que eles vão fechar, porque eles não vão continuar a colocar recursos sem que isso tenha realmente assim, interromper e ele realmente comece a ter retorno desse capital, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos abordar sobre os aspectos contábeis e financeiros, tá? Vamos falar de forma aqui, como eu falei, a gente não tem como aprofundar, porque questão da área financeira, a gente sabe que tem cursos, formações que a gente pode ter. E o ideal é que, lógico, um curso da área financeira ele seja voltado pela característica daqueles profissionais. Porque existe toda a atuação financeira de uma pessoa que está no mercado financeiro, uma pessoa que trabalha com investimento, e tem o conhecimento que é para qualquer gestor, para qualquer pessoa que vai trabalhar, seja numa questão corporativa ou ter um negócio, tem que ter alguns conhecimentos básicos da parte financeira, tá? Eu, por exemplo, eu fiz um curso pela Lumina Copead, que é de gestão financeira para advogados. Por quê? Eram turmas só de advogados, a gente tinha toda uma análise voltada para uma questão realmente jurídica, e ao mesmo tempo a gente não se aprofundava em cálculos de questão, porque não era o nosso perfil, não era a nossa necessidade ali. Então, toda a área financeira é voltada para uma questão jurídica. Então, assim, era um curso que ele fluía. Por quê? Porque a gente, ainda que a gente tratasse de algumas coisas, de investimento, retorno, alguma coisa ligada à questão de custo, estoque, uma série de situações do negócio, a gente também, lógico, levava sempre para esse viés para uma análise jurídica. Então, assim, a ideia de colocar para vocês aqui não é para que vocês tenham conhecimento em termos de gestão financeira para ser um financeiro de uma empresa, ou até é para vocês entenderem que tem situações que é importante ter esse conhecimento para vocês estarem na administração, na gestão de uma instituição, de uma LPI, tá? Seria a gestão financeira, tá? De forma bem básica aqui para vocês, para que a gente possa também todos entender e nivelar isso, né? E sem prejuízo do conhecimento que pode ter alguém aqui de forma mais aprofundada, é a administração dos recursos da LPI. Se ela for uma empresa, da empresa, se ela for uma associação, da associação, tá? O que é gerir, tá? Esses recursos? É planejar, controlar os recursos com receitas e despesas. Basicamente é isso, tá? Eu tenho que ver minhas receitas e tenho que ver minha despesa e tenho que gerir isso. Dentro disso, eu vou chegar, lógico, ver o que eu tenho para receber, ver o que eu tenho para pagar, qual é o custo da minha instituição em cada área que eu tenho ali, tá? Se o valor que eu cobro, se for uma instituição com fins lucrativos, se está adequado em função das minhas despesas. Se for uma associação, se o recurso que eu tenho captado no mercado, ou que eu tenha projetos, ele consegue suprir os gastos e despesas que eu tenho na instituição. O gestor tem que fazer isso, tá? E é um controle constante. Por que constante? Porque você tem que estar revendo os seus custos, porque dizem até como diz, custo é igual unha, né? Se você não cortar, está sempre crescendo, crescendo, crescendo. Então você tem que sempre estar parando, senão vai crescendo. E a preocupação com a receita. Tá? Por quê? São dois fatores que têm que estar aí, de certa forma, interligados. Você vai oferecer um serviço em função da receita que você tem, tá? E você vai gastar, logicamente, em função da receita que você tem. E aí é uma preocupação que muitas instituições ficam em relação a manter essa receita de uma forma com uma adimplência constante, com baixo nível de inadimplência das pessoas que estão lá na LPI, no caso de instituições que cobram, instituições com fins lucrativos. É um trabalho que toda empresa que vende no mercado, que tem negócio, ela faz um trabalho por isso que a gente vê bancos tentando recuperar crédito, pessoas que estão devendo cartão de crédito, recebe ligações, recebe contato, vê e-mails, porque essa é uma atuação constante de quem tem um negócio que oferece serviço que precisa ser remunerado. Pode ser uma escola, pode ser um hospital, pode ser qualquer coisa que tenha um serviço que cobre por isso. Quando ele tem esse serviço, faz um contrato e a pessoa não paga, ele tem que buscar esses recursos, tá? E a ideia de buscar esses recursos, lógico,
sempre de forma humanizada, que a ideia é que a gente lida com pessoas, e aí tem toda uma característica, como eu falei para vocês, que além de cumprir os regramentos que está no Estatuto, a gente também tem que ver a relação de consumo, tá? Tem um Código de Defesa do Consumidor, então tem todo um critério para isso. Por isso que é muito importante vocês terem profissionais qualificados para cada área de atuação, tá? Como é que vai proceder no caso de inadimplência? Tá? Como é que eu vou proceder numa questão contábil que a gente vai tratar aqui, em termos de quem vai ver a documentação, esse cuidado que tem que ter de encaminhar toda a documentação para o contador, para que ele possa fazer todos os registros lá dos gastos. Isso é muito importante. Não ter a confusão patrimonial entre as contas e as coisas do gestor e com da instituição. Isso é um erro que muitos cometem. Há uma confusão financeira aí de pagar coisas com recursos próprios e da instituição paga as coisas particulares. Isso daí é uma situação que geralmente leva para uma série de efeitos e consequências, inclusive de você não poder analisar melhor o seu negócio, a sua atuação. Se realmente, onde é que está tendo maior despesa, onde é que está faltando recurso, onde é que eu tenho que atuar, o que eu tenho que melhorar, a capacidade minha está boa, eu vou crescer, eu quero crescer, aumentar o número de locais para colocar idosos, qual o custo para esse aumento, quando que eu vou recuperar esse dinheiro que eu gastei? Toda essa análise você precisa fazer, e para isso você tem que estar organizado, documentado. Separar o que seria recurso da instituição e o que seria recurso próprio. Tá? A gente sabe que as pessoas, quando vai começar um negócio, de certa forma, acaba isso gerando essa confusão. A pessoa tira dinheiro do bolso, investe, mas é interessante vocês terem um auxílio, uma orientação, para que o quanto antes possa fazer essa segregação. O que é seu e o que é da atividade. Seja uma associação, seja uma empresa. Tá? Separando isso, cada um pagando seus custos. Se você é um sócio diretor de uma empresa, você pode ter um valor lá que você vai ser remunerado, aí aquilo ali é o valor que você vai receber, é o seu recurso próprio, não misturar isso com o recurso da instituição. Tá? É o grande equívoco que acontece em muitas pessoas que começam um negócio, começam uma atividade. Mas a gente sempre orienta que a gente sabe de todo o trabalho, que é o começo, mas o quanto antes a pessoa puder fazer essa segregação. Tá? Tito, eu não estou vendo mais o chat aqui não, tá? Só estou vendo aqui a apresentação. De repente, se for alguma coisa ligada aqui à matéria aqui, se quiser pode pontuar aí que eu falo. Pode deixar, não, sem problemas. Perfeito. Bom, 3 institutos básicos aqui que a gente utiliza na gestão financeira, que é a questão do planejamento. Preciso ter tudo organizado nessa gestão para eu poder fazer um planejamento. Se for uma instituição que eu cobro, o valor que eu estou cobrando é o adequado? É isso? Tá? Quantos idosos eu posso ter para esse valor que eu vou cobrar? Cada profissional, lembrando lá da RDC, quando dizia, dependendo do nível de dependência, você tem que ter um profissional pelaquela relação. Para tantos idosos eu tenho que ter um profissional para isso. Isso tudo tem que estar previsto para você em termos de custo. Tá? E aí, avaliar em questão do que você vai oferecer, o que você vai prometer de serviço, muito cuidado nisso, tem um contrato, e no contrato você vai estabelecer quais são os serviços que vão ser oferecidos, e vai ser cobrado de você isso. Por isso que a gente fala da relação contratual, por quê? Porque da mesma forma que você só vai oferecer o que está ali, tá? E alguém só pode cobrar o que está previsto ali. Tá? E aí isso aí acontece de várias situações, de instituições, que às vezes o familiar faz uma série de cobrança achando que teria um tipo de serviço, alguma coisa que fosse oferecido que não está previsto no contrato. Tá? Então, a gente tem que ter essa atenção para que você possa planejar. Então, organize a instituição, organize essa questão em termos de documentação, essa parte financeira, o que é receita, a sua despesa ali, coloca aquilo ali para que você possa fazer um planejamento em termos. Até quando você vai ter que ainda injetar dinheiro na instituição, quando que ela vai chegar no ponto de equilíbrio que você vai dizer assim, agora ela se mantém, eu agora não preciso botar mais recurso, ela se mantém. E aí, com o tempo depois, você vai ter um retorno em função de que a ideia para quem abre um negócio é ter um retorno financeiro. Tá? Para quem abre uma associação sem fim lucrativo, é em função dos objetivos que está no estatuto. Planejar, você com tudo documentado, planejado, você vai analisar essas informações que você tem, tá? Vai analisar essas informações para que você possa, logicamente,
fazer uma projeção do que você quer, do que você quer oferecer, de que você quer. E isso você só vai analisar com essa documentação, tá? Eu tenho lá minha receita, tantos reais, eu tenho essa receita em função de tantos idosos que eu tenho lá. Eu gasto tanto com a alimentação deles, tanto com a parte de higiene aqui, tanto eu tenho meus contratos de terceirização que eu faço, que eu pago tanto. Esse é todo. Eu quero ter esses serviços contratando a mão de obra aqui direto? Não, quero terceirizar. Por quê? Porque eu vi que é mais vantajoso economicamente. Eu analisei. Tem gente que não consegue nem analisar isso. Tem gente que às vezes terceiriza ou não por questões de trabalho, em termos de administrar mão de obra, isso vai dar um trabalho, aí terceiriza. E, às vezes, sem fazer essa análise, se a terceirização é melhor para efeito do meu negócio, da minha atividade, da minha atuação, tá? A gente sabe que, dependendo do tamanho da LPI, e aí a gente está sempre com uma ideia geral, tá? Sem prejuízo que isso aqui a gente coloca alguns termos, algumas colocações, que é importante que a instituição sempre pense e analise em crescimento, como qualquer negócio, como qualquer atividade. Às vezes a pessoa até começa a falar assim, não, para mim está bom, essa condição, é isso que eu quero nessa condição, mas quando você oferece um serviço, se você não ficar numa constante de melhorar seu tipo de prestação de serviço com qualidade, eficiência, você tende a diminuir. Então, quando você está melhorando, está projetando, você pode ou manter ou fazer com que o seu negócio cresça, sua atividade cresça. Então, você tem que entender que você tem que ter algumas áreas, de certa forma, ainda que às vezes, sabe que é uma pessoa que faz tudo, é o faz tudo. O cara faz a parte de contabilidade, tesouraria, controla tudo, a gente sabe da questão da dificuldade, somente quando está começando. Mas assim, quando você começa a crescer, você não consegue dominar tudo isso. São muitas coisas para você poder atuar. Então, você tem que ter uma área que vai ser responsável pela questão dos pagamentos, onde vai ter a questão de quem autoriza o pagamento, quem faz o pagamento, do fornecedor, quem vai fazer a compra. Isso é importante, pessoas que vão verificar o maior preço, e sempre com esse controle de verificar se realmente é um produto de qualidade, qual é a validade dos produtos que está sendo adquirido, qual o tempo que eu consumo desse produto, pela quantidade que eu vou comprar. A contabilidade tem instituições que têm todo o serviço de contabilidade interno, ela tem condições de ter um contador, tem toda uma área para fazer essa parte de contabilidade. Muitas instituições terceirizam isso, porque não seria, vamos dizer assim, em termos da quantidade de serviço que teria ali para uma área de contabilidade, necessário ter um corpo técnico de contadores ou um contador na instituição. Aí elas terceirizam esse serviço, mas é fundamental que você tenha a sua contabilidade, seja uma associação sem fim lucrativo, seja uma instituição com fim lucrativo, que você tenha toda a sua parte contábil regulada, toda documentada, as aquisições, as compras, que isso aí vai constar lá em alguns documentos que a gente vai falar aqui de uma forma superficial no futuro, seu balanço patrimonial. Às vezes a pessoa compra um bem, nem está registrado isso no seu balanço, compra algum veículo ou compra algum bem que é de um valor considerável, uma máquina, e nada daquilo ali é registrado. Isso aí é importante você registrar. E o contador deve auxiliar vocês nisso. Por isso que é muito importante essa relação com o serviço de contabilidade que vocês têm, tá? Que às vezes tem gente que vai adquirindo material, vai adquirindo bem para a instituição e nada disso está registrado. Às vezes até alguns benefícios que a pessoa pode oferir em função de aquisições e não tem, porque a pessoa vai lá e compra, estou precisando, e não tem controle, isso aí influencia no resultado do negócio, tá? Por isso, a importância de ter essa contabilidade de forma efetiva, não só simplesmente mandar lá, conversa com o seu contador, verifica com ele como é que está a questão do seu negócio, pede uma orientação para ele, dependendo do seu negócio, como você está classificado ali, se aquilo ali é o melhor para você não pagar, como é que está a questão dos seus impostos, tem que ter esse contato. Hoje o gestor ele tem que estar com o olho na questão também financeira da instituição, principalmente na questão contábil, tá? Para quê? Para que tenha resultados positivos, tá? Para que fique simplesmente trabalhando sem ver um resultado e sem que aquilo ali possa gerar realmente frutos em função de tudo que foi exercido. A gente sabe que o foco é o idoso, a atuação de qualidade ali para ele, mas por trás disso a gente tem atividades que são remuneradas. Atividades essa que ou numa instituição com fim lucrativo tem que ter um resultado para o sócio, que é o que retorna dinheiro dos investimentos. E da associação tem que ter um resultado positivo para reinvestir nos objetos estatutários, né?
A controladoria, que utiliza informações geradas pela área da tesouraria e contabilidade para atuar otimizando o processo decisório dos gestores. O que eu tenho que melhorar? Tá? Eu tenho que fazer uma obra aqui na instituição. Tá? Essa obra é urgente, é necessária? Eu tenho que fazer. Eu tenho um caixa para isso? Eu tenho uma reserva? Eu planejo isso de ter uma reserva para que eu possa ter que fazer uma atuação específica? Quebrou um cano, alguma coisa que eu vou ter dificuldade, eu tenho que resolver aquilo da noite para o dia, eu tenho reserva para isso? Esse controle, em função dos recursos que você tem em caixa, em função do que você está gastando, tem que ser uma coisa constante, tá? Parece uma coisa bem básica que eu estou colocando aqui para vocês em termos de gerir isso, mas, infelizmente, muitas instituições não levam isso de uma forma que deveria levar, e isso aí tem prejuízo, tá? Aí eu falo aqui, aproveito, como eu falei para vocês, sobre essa relação de contratação, tem que ter muito cuidado em de você cumprir as regras trabalhistas, porque muitas instituições, tem instituições que planejam, tá? Ela tem uma previsão para que, se futuramente tiver alguma demanda, alguma situação, ela tem um caixa para isso, tá? Outras não funcionam assim. Então, quando tem uma demanda trabalhista, ela não prevê, são valores às vezes consideráveis, e aí isso aí gera todo o impacto aí na questão financeira da instituição. E aí, quando eu falo para vocês desse planejamento, você levantar as informações, tá? Aí, quando a gente fala segmento ou ramo, aqui no nosso caso, tá? A gente está falando de planejamento de forma geral, das LPIs, tá? Eu tenho que fazer, eu quero fazer uma atividade de LPI, quero abrir uma instituição. Hoje, nós sabemos que cada vez mais há necessidade de instituições de longa permanência. Por quê? Porque o poder público não tem feito mais instituições públicas. Então, o que geralmente o poder público faz é parceria com o terceiro setor, fomentando para que eles abram vaga, tá? E para que tenham novas instituições. Basicamente, as instituições públicas são a mesma hoje anos, tá? E aí você, não, eu quero ter uma LPI, eu gosto dessa atividade, eu tive experiência, quero abrir uma instituição para tratar com os idosos, então você tem que fazer toda uma análise em termos do local que você vai abrir, se ali tem idosos que venham, porque assim, a gente sabe que a condição do país, a questão econômica, e dependendo do valor da LPI, você não encontra isso em qualquer lugar que vai ter idoso que tenha condições de pagar aquele valor. E isso é uma análise que o gestor vai ter que fazer. Aquele que quer uma LPI, ele vai dizer, poxa, eu vou abrir uma instituição e aqui a característica da minha instituição, o idoso vai ter que pagar R$10.000. Ele tem ali quantidade de idosos com renda suficiente para pagar aquele valor numa LPI? Não. Então, você tem que fazer esse planejamento. Para quê? Para que você ofereça um serviço dentro dos idosos que você vai conseguir colocar na sua instituição, que venham buscar ela para ficar na instituição. Então, esse é um planejamento que tem que ser feito como qualquer um que abre um negócio. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, por que determinado local tem tanta farmácia? Pô, cada esquina tem uma farmácia. Você pode ter certeza que ninguém abriu farmácia ali assim, sem saber qual era a demanda. É feito um estudo local e você pode reparar que onde tem farmácia, tem muita farmácia. Porque os caras avaliaram que ali tem muita demanda. Então, eles vão abrir negócio ali que sabe que ali vai ter a procura pelo seu produto. E tem local que você vê que tem poucas farmácias. Por quê? Porque no estudo que fizeram ali, não tinha muita gente fazendo a procura daquele produto. Então, é feita essa análise. E você que vai trabalhar com LPI também tem que fazer essa análise. O que eu preciso, qual o mínimo que eu preciso de oferecer segundo a RDC. Eu posso chegar a abrir isso depois? Não, você tem que já ter que todo o regulamento, você vai ter que ter o teu registro, vai ter que ter o seu plano, tudo que a gente conversou, você vai ter que ter tudo isso, e aí você tem que ver em relação aos custos, como é que você vê a questão que a gente falou aqui da viabilidade, se no local, se você for abrir LPI, pode, diante do código de postura lá do município. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Antes de você. Então, esse é o nome o quê? Você tem que fazer um planejamento, fazer um plano de trabalho para isso. Como é que eu vou fazer isso? Qual o local? O que eu preciso? E tem outras LPIs ali? Tem. Qual é o valor que essas LPIs ali estão cobrando? Elas cobram o valor X. O que elas oferecem? Tá. Tem muita gente procurando aquela LPI, não tem vaga? Tem. Opa, então eu sei que se eu abrir, já posso ver aquelas pessoas que estão tentando entrar naquela, já automaticamente pode me procurar aqui. Fazer essa análise é muito importante, esse planejamento, tá? Toda empresa faz um planejamento estratégico lá, de analisar os cenários, momentos, pontos fortes, fracos, quais são as fraquezas. Então, assim, tem que fazer esse planejamento. Por quê?
Porque quando você vai fazer uma instituição que com fim lucrativo, você vai depositar seu recurso, seu dinheiro, seu valor do seu só do seu trabalho. Se você vai fazer uma associação sem fim lucrativo, ainda assim você vai dispor de tempo, momento ali, todo um trabalho, então você tem que fazer esse planejamento. Tá? E muita gente, às vezes, cria um negócio ou abre alguma coisa sem planejar. Tá? Além de negócios que começam de uma forma até, de certa forma, vamos dizer assim, de forma empírica. Né? A pessoa começa na sua casa, toma conta do idoso, que é de um vizinho que tem que trabalhar, deixa ele aqui na minha casa. Aí daqui a pouco tem outro idoso que está ali, deixa eu também na minha casa. E a pessoa começa a brigar idosos. E acontece isso. De pessoas que começam a brigar idosos na sua casa, geralmente, numa situação como essa, o idoso vai dormir na sua casa, funciona como centro-dia, mas a pessoa está lidando com idosos ali. E às vezes começa de uma forma empírica, a pessoa às vezes começa a pegar idoso para ficar dormir ali, e aí muitas vezes entra até numa irregularidade. Começa a fazer um serviço, como muitos negócios, muitas atuações no país, por causa dos custos, despesa, trabalho, a pessoa acaba tendo mais, como a gente fala, a LPI tem uma questão que se lida com o idoso, tem o estatuto aí prevendo, tem questão que você pode responder criminalmente. Então, a gente sempre orienta que uma LPI ela deve tentar funcionar regular, tá? Para que você não, no momento que tiver algum equívoco, algum problema, algum acidente, alguma situação, nesse momento as autoridades que às vezes não fiscalizaram vão fiscalizar e aí podem responsabilizar aqueles que estão com aquela atividade. Como eu falei para vocês, analisar é uma constante também para que vocês depois, logicamente, controlem, tá? Analisar os seus profissionais, analisar os seus recursos, o que você está gastando, analisar seus profissionais, as atividades, como é que está a procura, tudo isso é uma análise constante. Para analisar, tem que ter alguma coisa documentada, dados. Você tem que analisar essa de dados. Aí você vai ver lá, tem um histórico de idosos, quanto que você cobrava, quanto que era o valor, quanto que estava lá idosos na sua instituição abrigada. Então, tudo isso você começa a ter uma análise de entender algumas características, algumas situações que você percebe em relação aos familiares, como é que está hoje o mercado em termos, você cobra um valor, você abrir várias instituições próximas a você que cobram um valor menor, você consegue manter o seu valor com a qualidade do seu serviço? Então, essa análise tem que ser de forma constante, tá? Essa parte contábil financeira, ela está muito ligada a você ter toda a documentação, fazer uma análise e saber o que você quer, tá? Fazer sempre uma análise do que você projeta, o que você quer para aquela sua atividade. E o controle, que a gente fala de você fazer, planejar, analisar e fazer esse controle constante, porque o objetivo é esse, analisar é para você controlar, e aí pode ser esse controle feito ou quem está na gestão diretamente na instituição, ou se for um caso investidor, ele pode ser uma pessoa que é um sócio que não está na administração, ele pode querer ver todo, eu quero saber como é que está aí. Porque assim, nem sempre quem está responsável da instituição, ele está trabalhando lá. Geralmente nem está. Ele tem, às vezes, um negócio, ele abre como negócio uma instituição. Mas ele quer ter acesso, quer saber como é que está essa documentação. Ele pode controlar isso de longe, vamos dizer, sabendo como é que está o fluxo de caixa, como é que está as contas para pagar, para receber, como é que está o capital de giro, qual o valor que ele tem lá, que ele pode fazer essa movimentação em termos de comprou, e ele poder receber aquele produto. Esse controle do capital é fundamental, porque você tem que ter recurso ali para o teu dia a dia. Você tem os recursos, você vai pagar o salário das pessoas, você vai pagar os fornecedores, vai comprar produtos e ter recurso ali para o teu dia a dia, além das emergências. Então, você tem que ter um capital. Uma instituição que está com a conta lá vazia, você certamente vai ter problemas. Por quê? Porque sempre aparece alguma coisa para ter um custo, um gasto, e aí as pessoas começam a fazer o quê? Utiliza seu cartão pessoal e compra lá. E aí começa aquela confusão que eu falei para vocês de recurso que é da instituição e recurso que é particular, seja de sócio, seja do diretor de uma associação, tá? Então, esse controle de fluxo de caixa, o balanço patrimonial que eu falei para vocês, documentos da contabilidade, adquirir um produto, adquirir um bem, adquirir um veículo, vamos registrar isso, vamos colocar lá no balanço, isso tem que estar tudo documentado, tá? Tanto na instituição com fim lucrativo como na instituição sem fim lucrativo. Por quê? Porque
Porque você, sem fim lucrativo, você geralmente tem recursos públicos, geralmente, tá? A não ser quando você tem um mantenedor, alguém que vai bancar lá a instituição, você não precisa de recurso, aí tudo bem, mas esse mantenedor vai te exigir uma prestação de conta, o que você está fazendo com o dinheiro, como é que você está gastando, como é que está esse fluxo de... Ele quer saber isso, porque ninguém vai botar o dinheiro lá para alguém que não sabe gerir. Ele quer que aquilo ali tenha um resultado, logicamente, que seja do atendimento idoso com qualidade. Mas, para isso, se você tiver tudo documentado, você, logicamente, vai gerar uma confiança nesse mantenedor, que você vai manter aquela atividade e ele vai... E até quando você precisar de um recurso na urgência, vai dizer, olha, a gente vai precisar melhorar isso aqui, tem que adequar isso, tem que fazer isso num prazo tal, a gente está percebendo que daqui a 2 meses vai ser dessa forma, e aí você expor aquilo ali, demonstrar para ele, certamente vai ter, se precisar de algum recurso, ele vai chegar com isso, desde que esteja justificado e demonstrado lá. Tito, tem alguma pergunta aí, alguma colocação aí? Teve uma pergunta anterior aqui, do José Roberto, que ele falou: a ILPI já tendo o RT, o responsável técnico, o médico e o nutricionista, também precisa ter um RT perante seus conselhos? Ah, todo profissional que ele declara que ele tenha lá na instituição vai ter fiscalização do conselho pertinente. Tá? Se ele mantiver um professor de educação física, certamente, se ele oferecer esse serviço e dizer que é um professor de educação física, o conselho fiscaliza e quer saber se aquele professor de educação física tem registro lá no Conselho de Educação Física. Tá? É diferente do RT da ILPI. Tá? O RT da LPI é um. Agora, tem os profissionais que têm que ter a responsabilidade técnica dele, porque ele vai oferecer lá. Por quê? Porque ele é fiscalizado pelo seu conselho específico. Tá? Quanto à questão do planejamento financeiro, tá? Como eu falei para vocês, projetarem, analisarem toda a situação do negócio de vocês na condição que vocês estão hoje, na condição que vocês possam enfrentar. Tá? Aí vamos lá, uma situação atípica que aconteceu, que todos nós vivemos, que foi a pandemia da Covid. Tá? A Covid, a nível mundial, ela, de certa forma, assim, balançou as estruturas, a economia ficou muito difícil, em função de ter praticamente toda a população dentro de casa e uma série de exigências, e a gente sabe que foi um momento que a gente espera nunca mais passar por isso, tá? Foi bem difícil. E ninguém previa isso. Ninguém ia gerir uma instituição, planejar, pensando, vai ter uma pandemia que vai acontecer isso. É uma questão, tanto é que a gente teve lei para que pudesse dar vamos dizer assim, uma colher de chá naquelas pessoas que atrasavam os aluguéis, vocês lembram disso, tivemos auxílio para as pessoas que não tinham renda, por causa de ser uma situação totalmente atípica e precisava que tivesse uma colaboração, uma participação de todos, tá? Da população naquele momento, para que a gente enfrentasse aquilo ali junto. Tá? Então, assim, não tinha como ninguém planejar e dizer assim, poxa, eu não tinha como prever que ia ter uma... Lógico, ninguém ia prever. Se você voltasse aí antes da pandemia e dizer que isso ia acontecer, o pessoal ia dizer que era coisa de filme. Isso é coisa de Hollywood, isso aí não acontece. E nós vivemos isso, tá? Mas fora essas questões totalmente atípicas, você tem que ter um planejamento da sua situação financeira em função do que você oferece de serviço, se que você quer melhorar na sua instituição, se você quer aumentar o número, o que você pensa para a sua instituição. E esse planejamento está ligado, lógico, que você tem de receita. Você quer aumentar a sua receita? Você quer diminuir sua despesa? Você quer investir em melhoria nas acomodações? Você tem que já reformar alguma coisa, está tendo infiltração, tem que trocar o ventilador, tem que fazer uma coisa, um reparo na parte elétrica, quero comprar placa solar para diminuir o custo da energia, planejar o que você teria nesse momento, o que você quer para o futuro. Tá? Planejamento financeiro o gestor tem que fazer. Tá? Não deve ser uma instituição que você recebe, paga e fica nesse automatismo, recebe e paga sem ter nenhum tipo de construção de cenários, de pensar em situações que podem acontecer, desde que
E esse planejamento, você tem que saber também qual é a quantidade mínima que você teria de idosos na instituição para que você pudesse funcionar, a quantidade mínima que você teria que ter para oferecer determinado tipo de serviço, em função dos profissionais que você vai oferecer ali, tá? A gente falou da importância que é a qualificação dos profissionais, tá? E manter os profissionais sempre atualizados em ambientes como esse aqui que está sendo oferecido para vocês através do IBAN, que é de que vocês possam estar integrando em termos de conhecimento, saber o que está acontecendo em outras instituições, saber de novidades, situações que está se planejando para que projeto de lei ou levar algumas discussões para o CONDEP sobre determinado assunto de fiscalização, exigência, por quê? Fiscalização geralmente vai exigir que você cumpra algum regramento, e esse regramento geralmente vai ter um custo. Por exemplo, se for verificado que a acessibilidade está ruim da sua instituição, você vai ter que fazer uma obra lá para melhorar isso, tá? Isso é custo. Se for verificado lá que não está tendo uma ventilação, isso é custo. Se você fornece alimentação e teu maquinário, conserva de material não está adequado, isso vai ter custo. Então, assim, trocar informações aqui, saber até locais de aquisição de material com qualidade, com preço adequado, tudo isso é importante, essa troca dos profissionais. Isso todo profissional deve fazer. E por isso que a gente vê eventos, muita gente ligada a determinadas áreas, porque ali é uma troca de informação para você ter conhecimento de alguma, ou uma tecnologia, tem um sistema bom que está sendo utilizado para isso, às vezes num valor bem melhor do que o sistema que você tem hoje. Então, assim, todo esse planejamento da instituição, preocupado com o negócio ou com a atividade, é importante, tá? Para você, porque é muito ruim quando você trabalha num local que você está vendo que aquilo ali está decaindo, decaindo, chegando ao ponto de fechar as portas, entendeu? Ainda que a gente fique ou não numa instituição, num negócio, é sempre bom você ver aquilo ali funcionando e tocando aquele negócio de forma eficiente por longos anos, tá? A projeção de receitas e despesa, a gente, como eu falei para vocês, de você ter todo esse controle, toda essa documentação, de saber qual o momento que geralmente se procura a casa para abrigar idoso. É todo momento? Não, a gente percebe que geralmente tem uma época do ano que é uma procura maior. Essa procura maior, então é o momento que eu tenho que fazer algum trabalho para isso, para poder captar mais. Eu não tenho mais vaga. O que eu quero fazer? Eu quero melhorar, quero ampliar. Esse eu ampliar, isso aí eu tenho recurso para isso, para fazer essa ampliação, esse controle de despesas e receita. Eu tenho um sistema de recuperação de crédito na minha instituição. O que é isso? Recuperar a inadimplência. Eu tenho um trabalho para isso, que a partir de 1 ou 2 meses de inadimplência, a gente vai contactar, a gente tem previsões contratuais de multa para isso, tá? Eu faço esse um trabalho constante para que não aumente muito a inadimplência, para que a pessoa não fique devendo 5, 6, 7 meses depois ela não consegue pagar e aí eu vou ficar no prejuízo em relação àquilo. Eu tenho que manter esse controle de receita para que a minha receita sempre fique de forma perene, recebendo, inadimplência seja baixa, e tenho que fazer o controle de despesa, tá? Sempre reduzindo de forma a não prejudicar a qualidade do serviço, tá? Eu não vou comprar ali um produto para limpar, é o mais barato, vai criar uma alergia, vai criar um cheiro, um odor, alguma coisa que vai criar um prejuízo no local, e às vezes pode sair aquele barato que sai caro. Acontece. Então, ver essa troca de alguém que qual produto que você compra, eu boto isso aqui, é muito bom, tem um fornecedor que o preço e a qualidade, isso é importante, que você diminui a sua despesa, melhora o seu resultado, e com o seu resultado você pode ter uma flexibilidade, uma atuação, que assim, trabalhar em qualquer instituição quando tem resultado positivo é ótimo. Agora, trabalhar quando você está muito na margem, realmente tem que ter uma habilidade, tem que ser muito diligente para você não cair no vermelho, e ainda quando caia no vermelho, você ter uma ideia, estou caindo no vermelho porque eu tive que fazer uma obra, mas essa obra eu tinha que fazer, eu melhorei esses quartos, eu aqui posso melhorar na questão do valor, eu posso botar mais idosos, então sempre com essa avaliação, tá? O teu fluxo de receber e pagar tem que estar no olhar do gestor, de forma constante. Tem mais alguma pergunta aí, Tito, no chat, alguma colocação? Não, nesse momento não.
custo. Qual o valor que eu considero ideal, adequado para aquilo que eu vou oferecer? Qual o valor que eu dou? Isso é interessante você fazer uma análise, como eu falei para vocês, do local, do que vocês vão poder oferecer, tá? E além do local que vocês poderem oferecer, se a capacidade econômica ali pode... que geralmente assim, as pessoas procuram para colocar um idoso próximo à sua residência. Então, geralmente, a gente bota dentro do município, se for áreas metropolitanas que os municípios ficam perto, a pessoa pode até colocar em outro, mas vocês têm como fazer essa análise até mesmo assim dentro do município, tá? O município mais distante, ele começa a ter uma avaliação mais precisa. Aqui, por exemplo, a região metropolitana, você pode ter, dependendo do local, você pode oferecer um preço melhor, em função de ter custos menores, e outros locais você tem, por comodidade, vamos dizer, uma instituição na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde você não tem muitos locais para que você possa ter espaço. Então, dependendo do produto, dependendo do serviço que você vai oferecer ali, você consegue colocar valores consideráveis ali, cobrar valores consideráveis, logicamente, oferecer em serviço. E outros locais que você não tem muitos idosos ou baixa renda no local, você vai tentar buscar um valor que realmente, um preço seja realmente, que não adianta você colocar no local uma instituição com preço alto e ninguém lá fica, tipo, 32 idosos. Vocês sabem que vocês têm que cumprir uma série de regramentos, tem uma série de exigências. Então, vocês têm que pensar, eu vou abrir uma instituição, ou estou com uma instituição aberta, ela com 10 idosos, eu tenho que ter um valor X de receita para manter todas essas despesas, todo esse custo aqui. Ah, não, eu preciso aqui somente de, sei lá, de 5 idosos, desde que eles paguem um valor de 10 mil cada um. Aí é isso que tem que fazer análise, tá? E aí, para quê? Qual é o valor que você vai estabelecer? Qual o preço que você vai colocar para que seja ali a sua instituição? Então, assim, quando você tem uma referência, às vezes você fala assim, poxa, a procura está muito grande naquele local, eu sei que, por exemplo, tem fila de espera ali de 20, 30 idosos, eu vou abrir e de um dia para o outro eu consigo colocar 20, 30 idosos ali. Aí você já tem uma ideia, ó, eu vou conseguir colocar 20 idosos, eu sei que um custo mínimo naquele local ali, aí a título de exemplo, tá? Seria, supor, pagando os profissionais, pagando tudo, vamos supor que seja 40 mil. Beleza, 40 mil. Quantos idosos eu consigo abrigar ali dentro do regramento, distanciamento, tudo? Eu consigo abrigar 12 idosos. Então, qual o valor que eu tenho que cobrar para que eu pague os 40 mil e tenha um resultado em função... É isso que tem que ser feito no preço. Tá? E outra coisa, outro cuidado, é preço diferenciado, tá? Em situações que, às vezes, não... vamos dizer assim, não representa a realidade, tá? A gente sabe que como negócio, você pode estabelecer o preço como uma escola, você vai lá, estabelece o valor, você pode estabelecer algum desconto em função de algumas situações que você preveja ali, às vezes em termos de garantia de você receber o valor, aí você estabelece alguns descontos, faz parte. Mas a gente sabe também que, assim, ninguém acharia justo você estar no local que você paga, de exemplo, eu pago R$2.000 e sei que as mesmas pessoas que têm o mesmo serviço que eu, que faz ali, paga, por exemplo, R$1.000, metade do que eu pago. E aí isso pode gerar um desconforto até você perder pessoas que pagam um valor maior. Então, assim, é importante essa visão, que você estabeleça preços que condizem com o que você oferece de serviço, tá? Porque todos nós queremos pagar um preço justo, tá? E preço justo tem uma série de fatores que é o preço justo, tá? É como eu falei para vocês, dependendo de onde for a instituição, do local que ela for, aí o preço de repente, em função disso. E é uma instituição mais distante, mas naquele local eu consigo oferecer uma qualidade muito boa, tem profissionais excelentes, profissionais capacitados, que trabalham com uma qualidade, e aí aquilo ali vai influenciar, tá? Tudo é relacionado de oferta e demanda. Tudo está relacionado a isso. Quanto maior você tiver essa demanda, e aí você vai ter essa influência no preço, tá? E a gente sabe que com a população envelhecendo, o que tem prejudicado isso é a capacidade econômica da população,
que a população idosa crescendo, mas se ela tivesse cada vez mais uma condição financeira melhor, as LPIs poderiam estar numa condição de cobrar, mas você sabe que não é essa a realidade. População empobrecendo, a média salarial baixa, então geralmente vai se preservando mesmo no domicílio, que é até um princípio, tá, do próprio Estatuto do Idoso, que é preservar o idoso no seu lar. Mas tem situações que é difícil o idoso ficar mantendo lá, principalmente o idoso dependente. Tá? Vocês sabem mais do que eu que vocês manterem assim um cuidador de idoso, enfermeiro dentro de uma residência é muito caro. Manter um rodízio de 24 horas por dia de profissionais é muito caro. Então, muitas das vezes, às vezes a condição daquele idoso vai para uma instituição de longa permanência porque aquela família fala assim, estou gastando aqui 8, 10 mil, eu vou ver uma instituição que eu pago 7, 8, que eu prefiro, que lá vai estar todos os profissionais lá, e aí tem aquele choque inicial, que é quando alguém vai colocar um idoso ente da família numa instituição, tá? Toda vez que eu tive uma experiência com alguém que levou, e aí eu, como eu trabalhava com idoso, era muito consultado em relação a isso, de pessoas amigas, alguns colegas profissionais, até advogados, e eu percebi que o choque inicial é a primeira vez que vai colocar o idoso numa instituição. Aquele momento que parece que está aquele choque de sentimento, estou querendo ajudar, mas será que é muito difícil, tá? E isso, até que passe essa fase, depois na frente, a maioria deles verificaram, aquelas pessoas me procuraram, que foi muito melhor colocar numa instituição, porque a família não tinha como dar aquela atenção diária, o local tinha uma qualidade, tinha profissionais ali full time, 24 horas para aquele ente, e ele automaticamente, nos dias finais de semana, pegava o idoso e podia curtir nos momentos de folga, porque o idoso já chegava numa condição que tinha todo um cuidado e tudo que eles não podiam dar dentro de casa. Mas, assim, todas as vezes que eu tive presenciando isso, aquele momento inicial, a primeira vez que leva o idoso para uma instituição, é geralmente impactante, tá? Tinha muitas pessoas que falaram assim, eu quase que retornei, e assim, aquele olhar do meu ente olhando para mim, eu indo embora, aquilo realmente era muito difícil, e aí, assim, aí está a experiência também de vocês, numa instituição, de acolher nesse momento, mostrar que aquilo ali é uma situação em benefício do idoso, interagir, assim, eu faço uma relação que é parecida quando uma criança, né? Ela vai deixar na escola a mãe a primeira vez, ela não quer ficar na escola, ela sai chorando, aí vai sempre aquele profissional lá, a tia, a professora, vai brincar com ela, vem cá, vem não sei o quê, vai distrair para poder ela esquecer e ficar lá na escola. E aí eu vi isso de uma forma muito semelhante, né? Se a instituição não tem essa habilidade de criar essa relação com o ente familiar e com o idoso que vai ficar lá, que ele entenda que aquilo ali é melhor para ele, ele vai estar seguro aqui, qualquer coisa a gente te liga, faz contato, sem prejuízo, lógico, que eu falei para vocês desde o início, de toda a documentação antes de qualquer idoso entrar na instituição. Tá? Tudo isso é condição imprescindível. Alex, o Flávio aqui pelo chat fez uma pergunta aqui interessante. Ele perguntou, Alex, qual seria o número de pessoas idosas em uma ILPI para não dar prejuízo? Então, qual o nome dele? Falou o título? Flávio. Flávio. Então, Flávio, isso tem uma série de fatores para que a gente possa analisar o número mínimo. E isso aí é uma análise que vocês têm que ter, que aí a gente chama, primeiro, principalmente que você está abrindo uma instituição, né? O ponto de equilíbrio. Quando que eu não preciso botar mais R$1 ali? Ela se mantém. Esse é o primeiro alívio de qualquer um que monta um negócio. Que você começa a pagar dinheiro. Quando você fala assim, caramba, eu tenho condição de... Não preciso botar R$1. Não estou garantindo nada, mas não boto mais R$1. Esse ponto de equilíbrio, ele tem que estar na meta do gestor, tá? E aí tá a influência. Como é que eu vou chegar nesse ponto de equilíbrio? Sabendo quantos idosos eu vou ter, aquele valor que eu vou cobrar. Se eu tenho, aí eu vou dar aquele exemplo que eu disse para você. Eu tenho um custo da minha instituição de tudo 40 mil. Eu tenho uma capacidade de 10 idosos. Se eu tenho 40 mil, 10 idosos, eu não posso ter o valor menor que 4 mil. Isso de um cálculo bem, assim, de padaria. Estou falando com você. Então, eu tenho um custo de 40 mil, eu tenho vaga para 10 idosos. Eu não posso cobrar menos de 4 mil por idoso. Por quê? Porque é o custo
que eu vou ter pelo menos o ideal, que a gente sabe que tem que ser maior que isso, tá? Mas você, dependendo do local, da região, você fala assim, poxa, aqui está todo mundo cobrando 4.300, 4.400, eu estou começando agora, então o meu custo vai ser 40 mil, dá para eu começar com 4 mil. Com 4 mil eu não vou tirar R$1, vou pagar os custos, e aí se tiver previsão nesse 40 mil custos dos gestores ou de um sócio administrador, eu estou abrindo, sou sócio, eu vou trabalhar, eu tenho que prever meu salário ali dentro. As pessoas confundem, pensam assim, vou abrir. Não, você tem que prever o custo do seu tempo, do seu trabalho ali. Você tem que prever a sua remuneração, independente do resultado, do lucro que você vai dividir entre os sócios, que você vai trabalhar ali. Não, eu vou abrir minha instituição, não vou trabalhar, vou gerir de fora, não quero estar ali, vou botar o administrador, vou remunerar ele, é uma coisa. Se você trabalha ali, você tem que ser remunerado. Então, essa situação, Flávio, de saber o número mínimo de idosos vai ser em função do quê? Do que eu vou oferecer, qual vai ser o meu custo. Quantas vagas eu tenho? Quantas vagas eu tenho? Eu tenho vaga para 20 idosos. Tem vaga para 20 idosos? Tenho. Mas para eu, por 40 mil, se eu for cobrar 4 mil, eu tenho que ter no mínimo 10 idosos pagando 4 mil. Se eu tiver 20 idosos, de repente eu vou poder falar assim, dá para cobrar 3 mil. Porque eu tenho 20 vagas, vou cobrar 3 mil, vai ser 60 mil, meu custo é 40 mil, lógico que o custo está ligado sempre à quantidade de idosos, tá? Aí esse planejamento que o gestor tem que ter. Eu aumentei idoso, eu não aumentei só a receita, eu aumento despesa também. E as pessoas confundem. Acha que assim, vou aumentar a vaga e vai sobrar tanto. Calma. Você vai aumentar a vaga, você vai aumentar custo, pode ter que ter mais profissionais e isso aumenta a despesa. Então, você tem que ter essa relação, tá? Então, assim, tentando te responder, Flávio, vai depender, tá? De quê? Da sua capacidade de idoso, do seu custo em função do serviço que você quer oferecer. E aí você vai saber a quantidade mínima de idosos, tá? Isso aí está muito... Essa relação, essa análise, você sentiu que não é uma coisa assim, simplesmente... não, você tem que fazer essa análise. Quem já está funcionando, faz essa análise constante. Poxa, eu não estou conseguindo sobrar nada. O que está acontecendo? Faz a organização dos seus dados, tá? Planeja, analise, controle, que você começa a ter resultado positivo. Agora, se você for agindo dessa forma, ele tem que comprar pão, vai lá, compra pão, bota lá, paga aqui, toma o dinheiro, não sei o quê, faltou isso, tem que comprar um produto. Aí começa aquele descontrole. Tem o controle de quanto você gasta de tudo por mês. Você pode comprar numa quantidade em atacado, você pode comprar aquele produto. Olha só, estou cobrando todo mês tanto de água sanitária. Se eu comprar ali uma quantidade que eu tenho lugar para armazenar, que não seja um produto que tenha problema de armazenamento, vou comprar uma quantidade, vou ter uma redução de custo e sobra dinheiro. Opa, sobrou um pouco aqui. O que eu posso fazer mais? Não, se você puder fazer uma compra de produto que seja para fazer alimentação, esse planejamento, esse controle tem que ser constante, tá? E assim, a gente tem pessoas que aprendem isso e aprenderam isso na marra, na vida, no dia a dia. Tem pessoas que começou na feira com a barraquinha e hoje são donos de supermercados. Que o cara, a princípio, era o mesmo. O cara sabia lá na barraca dele, tem que comprar tanto, tem que vender tanto, e o cara utilizou os mesmos princípios, vai crescendo. Ele, eu tenho que sobrar tanto. Eu não posso mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro aqui é que eu tenho que comprar amanhã mais produto para vender mais. E eu não vou mexer nele. No final, eu vejo o que sobrou para mim e pego. Mas tem gente que não. Primeira vez que vende, já pega o dinheiro, já compra como você quer, mistura tudo, não sabe o que é lucro, o que é resultado, e aí fica uma confusão. Então, assim, essa forma de gerir, controlar, planejar, analisar, é básico, tá? Então, é uma visão básica aqui. Você pode ter aprofundamento em várias coisas. Por exemplo, a título de exemplo para vocês, quando eu fiz um curso da área financeira, e aí teve uma matéria que falava sobre vendas e tudo, e aí aprendi sobre uma questão de estoque. E aí uma vez o professor chegou e falou assim, tem que ter cuidado que se você vender muito, você quebra. E eu falava assim, porra, mas não tem como, se eu vender muito, eu ganho muito. Ele falou, não, você quebra. Você quebra e o cara demonstra. Dependendo de quando você paga pelo produto que você comprou e dependendo de quando você vai receber pelo esse produto e o capital de giro que você não consegue manter, você pode quebrar. E aí, às vezes, a gente não entende isso. Você fala, como assim? Se eu vendi muito? Não. Você tem que ter um controle disso. Se você não tiver um controle e ter o estoque, se você vende produto, você tem que ter estoque para vender. Então, você tem que ter um controle do teu estoque.
E aí, pela experiência, aí o professor falava assim, ó, eu trabalhei em loja de departamento. E aí ele falava assim, ó, loja de departamento a gente fazia um diferencial. Por exemplo, vestido para mulher, ele dizia, você tem que ter tantas estampas diferenciadas, porque a mulher tem essa questão, ele explicava lá, e você tem que botar 3 vezes o valor do preço, por causa que você tem a estampa, ele explicava, e você olhava assim, e, logicamente, justificando por que aquilo dali. E aí ele citou um exemplo, ele falou assim, ó, por exemplo, roupa masculina, 70% das roupas tem que ser da cor blusa azul. Porque aí, na hora, a gente fez até uma análise na sala de aula, tinha 70% de homens com blusa azul. Foi até uma evidência. E por quê? Porque eles sabem que a maioria das roupas que é vendida para o público masculino é de camisa azul. Então, isso é estudo do mercado, isso é análise que tem que ser feita. E qualquer negócio tem que fazer essa análise. Não é simplesmente chegar lá, o que eu vou oferecer? Pô, estou percebendo aqui que eu posso ter um diferencial. Ninguém aqui faz uma atividade integrativa com idosos, com família, com professor, com dança. Eu vou oferecer isso. Qual é o custo disso? Isso vai dar um diferencial? Vou poder divulgar isso? É isso que tem que fazer essa análise, tá? Tá no mercado. Tá entendendo qual é a exigência do mercado. E aí, em função disso, você, com o olho e com dados clínicos da sua situação, de, poxa, eu estou vendo aqui minha receita, minha despesa é essa, estou gastando muito com isso, ou minha alimentação, estou gastando muito com um serviço, eu acho que se eu terceirizar, espera aí, deixa eu ver uma empresa que se eu terceirizar, quanto que ela vai me cobrar para isso? Pô, vai me cobrar tanto e eu estou gastando tanto? Poxa, eu vou terceirizar. Lembrando das exigências do RDC, não é porque você terceirizou que você não tem que cumprir aquilo que é determinado lá, tá? E aí, voltando à questão lá também da colocação que foi feita pelo Flávio sobre a quantidade de idosos, são esses indicadores que você está pedindo. Tá? Na verdade, é um indicador que todo mundo fica de olho no ponto de equilíbrio. Aquele que você não aguenta mais, você abrir um negócio para ganhar dinheiro e você só sai dinheiro. Tá? Só sai dinheiro. Aí você fala assim, pô, não é possível. E aí você quer o quê? Quer buscar um momento que você fale assim, ó, eu não preciso mais botar o dinheiro. Dali, a tendência né, é você parar de trabalhar. É dizer assim, acabou, não. Você não está fazendo aquilo para aquilo só se manter. A partir dali, você começa a entrar numa questão de lucratividade. Entendeu? Você começa a ter lucro em função do que você investiu. Por isso que as pessoas calculam. E aí, quando você vai fazer a sua questão de investimento, eles falam qual o retorno, em quanto tempo, qual o payback que eles chamam, em 24 meses, em 36 meses, todo o valor que você vai investir, você vai fazer um cálculo. Espera aí, se eu deixar esse dinheiro aqui, lá na poupança, ou na renda fixa, ou fazer um tipo de investimento, quanto que eu vou ganhar? X. Você pode ter certeza, para você investir em qualquer negócio, seja de produção, você tem que ganhar mais, porque aqui você vai trabalhar. Por isso que a gente fala assim, pô, por que o recurso, às vezes o cara quer deixar investidor, porque assim, ali o cara ganha de investimento, especulação, faz parte. E aqui não, você vai ter uma atividade. Se você vai ter uma atividade, você espera que você vai ganhar mais, o seu retorno vai ser maior do que você deixar o seu recurso ali investido em ações, alguma coisa que seja, entendeu? Tem o lado também de desejo pessoal, de a pessoa gostar daquilo que faz, tem. Isso aí são coisas que devem ser também, está previsto isso, tem análise. Às vezes não é só simplesmente dinheiro, é uma atividade que você tem satisfação, você gosta de lidar com as famílias, você gosta daquele resultado para o idoso, gosta de trabalhar com a população idosa, isso é fundamental. Agora, você tem que pensar que você fazer isso sem você precisar, a não ser que a pessoa seja uma pessoa bastarda e fale assim, não, isso eu quero fazer porque eu tenho dinheiro, então aí não é a regra, é a exceção da exceção, e eu confesso que eu não conheço ninguém nessa condição. Mas assim, a regra é você fazer o quê? Se eu for investir, eu vou ter meu retorno do meu capital, tá? Ao longo de tanto tempo. Se eu for abrir uma associação sem fim lucrativo, ela também vai se manter. Eu vou fazer de uma forma altruísta, eu vou fazer ajudar, mas eu não quero ficar todo o tempo botando dinheiro ali, tá? A regra geralmente é que as pessoas chegam um momento que quer que aquilo seja ande sozinho, tá? E aí são indicadores, como é o ponto de equilíbrio, que é um principal que a gente busca, né? A questão de ter o lucro, começa a desenvolver, a rentabilidade, tá? Aí, como eu falei para vocês, é mais jogo eu abrir uma instituição, abrir um negócio ou deixar meu dinheiro lá no banco?
É essa a análise que quem vai abrir o negócio. Se você estiver aqui ganhando menos que o dinheiro que está lá e você trabalhando, sujeito a impostos, sujeito a demanda judicial, sujeito a uma série de exigências, você vai falar assim, opa, chega, deixa meu dinheiro ali, eu prefiro que o meu dinheiro fique ali. Não, tem tudo isso, mas eu vou ter um retorno desse capital em 2 anos que eu não teria em nenhum outro investimento. E assim, a questão de quem trabalha com idoso, isso que eu estou falando para vocês aqui, muitos de vocês devem saber isso aí até, assim, pode ser uma questão redundante que eu estou colocando aqui, mas, assim, infelizmente tem muitas pessoas que não têm esse tipo de noção, e aqui eu espero que vocês, com a experiência de cada um, que façam realmente essa troca de colocar, ó, não, aqui eu geralmente trabalho dessa forma aqui, a gente procura reduzir os custos aqui, porque a gente sabe que isso aqui não tem muita relevância, não tem muito efeito, e quando eu faço isso daqui é muito melhor. Ah, quando eu boto um profissional tal, caramba, eu tenho uma melhora muito grande. Por quê? Porque os idosos ficam menos dependentes, menos doentes, e aí aquilo ali eu diminuo aqui, melhoro ali. Essa experiência, essa habilidade que é fundamental e é um local de trocar essa experiência, tá? Então, esses indicadores, como eu falei para vocês, ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade, prazo do retorno do investimento de vocês. Isso está muito ligado a negócio, tá, pessoal? Empresas com fim lucrativo. As associações, vocês têm que trabalhar com um processo de captação de recursos, manter, logicamente, com essa captação de recursos, os teus projetos, as suas ações, a sua LPI, de forma que ela não fique no negativo, e na sobra de recursos, que é o ideal, sobrar recurso. Qual é a diferença básica de uma associação para uma empresa, para um negócio? Diferença básica. Na associação sobrou 100 mil, eu tenho que pegar 100 mil e vou gastar conforme os objetivos do estatuto da instituição. A instituição também tem que prever que faz trabalho ambiental, que seja, eu vou trabalhar com aquele recurso ali. Eu não posso pegar esse recurso e dividir entre os diretores. Ó, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma viagem, vamos dividir um direito para cada. Não posso. Empresa, eu vou ter o resultado, sobrou quanto? 100 mil. Quem são os sócios? São 4. Esses 4. O que vocês querem fazer com esse dinheiro? É os 4. Não, a gente quer... Vamos dividir aqui em função da nossa cota social. Cada um tem 25%, cada um vai ficar com 25 mil. Não, a gente quer pegar 50 mil, ficar para a gente, 50 mil, a gente quer fazer obra, quer melhorar o número de quartos, número de... Isso é a grande diferença. A associação sobrou, vai ficar para a instituição, para o próprio objetivo do estatuto. E uma empresa, os sócios podem fazer o que quiser com aquele dinheiro, tá? Sempre tudo documentado, tudo nos documentos contábeis lá, DRE, balanço patrimonial, tudo isso. Por quê? Porque também tem os tributos, tem os impostos, tudo que tem que ser pago. Então, tudo tem que ser documentado, tá? Planejamento estratégico, tá? Assim, quem atuou na área corporativa está mais acostumado com isso, tá? Mas cada vez mais isso vem sendo aplicado em vários tipos de negócio, não só corporativo, pequenas empresas. As pessoas começam a fazer esse estudo, essa análise. Para quê? Basicamente, são essas 3 perguntas que estão colocadas aí. Isso aqui, pessoal, estou colocando de forma muito, assim, simples para você, sem uma profundidade, mas para tipo de conhecimento, tá? Para matriz SWOT, tudo que você pode ver. Quem trabalhou já mais na parte corporativa está bem com conhecimento nisso, porque isso é uma constante, tá? De você saber como que você está hoje, como é que está a minha instituição hoje, quantidade de pessoas, retorno, qualidade, está sendo muita procura, como é que está a questão dos profissionais, trabalham com... Pô, tem muita gente querendo trabalhar aqui, pô, estou com uma rotatividade que está difícil, o turnover aqui está me prejudicando, cada hora é um profissional, não consigo nem capacitá-los, qualificá-los, que cada hora está trocando. Essa análise toda do teu momento, da tua situação, tá? Aí você vendo a sua situação, o que eu quero dessa instituição? Eu quero do jeito que está hoje? Eu quero continuar assim? Ou eu tenho algum tipo de mudança? Não, eu quero chegar naquele nível de excelência. Eu quero ter uma condição de trabalho diferente. Eu quero pagar melhor para os meus profissionais. Eu quero ter profissionais aqui que eles não queiram sair daqui. Eu quero ter profissionais que eu tenham um nível de qualificação, formação, recurso, eu pague bem a eles
eles me dão um serviço de excelência, eu tenho uma procura aqui muito grande, porque todo mundo sabe que o meu serviço é diferenciado. É isso que eu quero? É. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Basicamente é isso, um planejamento estratégico, tá? Saber a sua condição hoje, o que você quer, tá? Na instituição, e como que você faz para chegar lá, tá? E aí, lógico que cada um, em função de localização, em termos de organização da sua, vamos lá, se é uma empresa, tem 3, 4 sócios, todo mundo tem uma certa convergência nesse pensamento. Alguns falam, aí um sócio fala assim, ó, não, eu acho que a gente tem que ficar assim mesmo. Aí o outro, não, cara, a gente tem que crescer, a gente tem que botar mais quarto. Não, cara, eu acho melhor ficar assim, vai dar problema, vou aumentar o preço aí, convergir isso entre os sócios. Outro problema que acontece muito são os negócios familiares. Então, os negócios familiares, e a gente sabe que muitas das vezes, em função dessa relação, tem uma dificuldade de gerir negócio. Quando é um negócio familiar que tem um patriarca, uma matriarca que comanda, às vezes você consegue ter uma condução. Agora, quando é uma questão de entre irmãos, entre pessoas que às vezes têm uma relação muito de, vamos dizer assim, democrática, às vezes você tem uma dificuldade, cada um pensa de uma forma, então às vezes gera uma dificuldade incrível para manter. Há casos que a gente até já teve experiência disso, de conflito entre familiares, que é melhor os familiares saírem e botar um gestor lá, contratado, um profissional. Por quê? Porque ficaria de uma forma mais, vamos dizer assim, menos problemática, menos que os problemas familiares entravam para dentro da instituição, aí os familiares envolvidos nisso, e aí, assim, colocar gestores profissionais, pessoas que vão conduzir daquilo ali de uma forma diferenciado, tá? Uma análise não muito e aí envolve a questão familiar, a questão sentimental, a questão muitas das vezes que age de forma que a gente não espera numa empresa, um negócio, uma associação, tá? Então assim, é uma outra realidade essa questão dos familiares atuando em instituição e das associações que também geralmente começam como uma união de entendimento entre pessoas, de fazer um trabalho altruísta e tal, e assim, cresce, vem recurso e muitas vezes não se profissionalizam, não colocam profissionais com qualidade, capacidade, com conhecimento para exercer algumas funções, tá? E aí isso aí às vezes ou trava aquela instituição para ela não crescer, às vezes dificulta, às vezes começa a gerar prejuízo, entendeu? E às vezes uma mudança pequena em termos de gestão já dá um cenário diferente. Eu falei para vocês de ter profissionais com qualidade, que sejam capacitados. Assim, tem gente que às vezes se submete a profissionais porque às vezes não tem outro com a mesma qualidade e trabalha com que não é profissionais que não tem e outros assim sabe que profissional tem, então lembra assim, profissional bom geralmente o profissional bom geralmente ele pede demissão. E é uma realidade. Se você não remunerar bem um profissional, provavelmente ele vai embora. Ele não vai nem te pedir aumento. Por quê? Alguém vai buscar ele lá. Então, se você tem uma análise de profissionais, sabe aquelas pessoas que você. Não estou dizendo que você vai depender do profissional, mas tem profissionais que você sente que não, tem uma dificuldade de substituí-lo. Ninguém é substituível, mas tem profissionais que você vai ter uma dificuldade de substituí-lo. Então, assim, essa análise do seu corpo técnico, de formação, pensar em substituição, na falta daquele, tem pessoas que às vezes não conseguem dar férias para um profissional. Por quê? Porque sem ele o negócio não anda. E aí a pessoa sai de férias e fazendo contato telefônico, girando o negócio com a dependência daquela pessoa. O ideal é que o negócio funcione sem que as pessoas possam ser substituídas. O ideal é esse. Porque a gente sabe que no infortúnio uma pessoa pode morrer, ter um acidente, alguma coisa e ficar afastada. Então é o ideal, mas tem muitos negócios que a gente sabe que se aquela pessoa ali estiver ausente, ninguém sabe nem como é que paga, onde é que está o recurso, ninguém sabe nada. Então, assim, informação de banco, tudo isso tem que ter de uma forma que as coisas consigam funcionar, ainda que tenha ausência de algumas pessoas. E o nome disso é o quê? Profissionalizar, entendeu? Tem alguma pergunta aí, Tito? Só um segundo aqui. Alex, devemos estar
não em busca do resultado, e sim em quem nos dá o resultado. O Flávio, é um comentário do Flávio. Devemos buscar, né, quem nos dá o resultado e não buscar especificamente o resultado. Acho que é isso. É isso, ô Flávio, em função da experiência de vocês com a atividade, com o negócio, entendeu? Vocês notam que tem profissionais que eles atuam de uma forma responsável, aí né, que seja a questão do idoso, e às vezes até não tem o retorno que ele espera, mas ele é responsável pela atuação. Mas a instituição deve ter uma preocupação, porque como vocês são responsáveis por aqueles idosos, tá? Se o profissional errar no atendimento, errar no medicamento, aquilo tem uma consequência. E aí, às vezes as pessoas levam isso numa situação, não, se o cara não quiser, eu boto outro, eu troco. Então, assim, tenha muito cuidado com os profissionais que estão prestando serviço para vocês lá na instituição. E aí, assim, o resultado, às vezes, nem aparece naquele momento uma situação, estou dizendo, negativa, né? Às vezes, uma forma, o empregado está ali desmotivado, está querendo sair, já está consultando os locais para ir, tanto que na relação, dizer assim, trabalhista, né, o advogado, em regra, sempre orienta isso para o seu cliente, tamanho de empresa. Olha, não dê aviso prévio, não. Indenize e não deixe o profissional aqui. Indenize, por quê? Porque é risco. O profissional pode estar com o olhar de lá fora, já está com outra visão. Então, assim, está numa condição difícil, vê que vai trocar o profissional, vai pagar o que ele tem direito e a gente sempre geralmente orienta isso. Indenize, não fica um profissional ali no aviso prévio. Por quê? Porque a tua atividade pode gerar uma consequência que é muito maior do que aquele custo que você vai ter ali do aviso prévio, tá? Então, assim, esse é um cuidado, uma análise que tem que ser feita cada um com o seu negócio, tá? Cada um fazendo uma análise ali do seu negócio, ter esse tipo de visão, de dizer, olha, poxa, aqui eu não posso ter um profissional naquela qualidade, naquela responsabilidade ali, já que ele quer sair, entendeu? Mas, pô, mas eu não tenho uma pessoa botar no lugar dele. Fica atento a isso, como é que você vai lidar com aquela situação, tá? Para que não gere isso um problema e uma situação que realmente amanhã depois você tenha que ter algum tipo de ação contra a tua instituição, por algum tipo de atendimento que não foi ali eficiente. E assim, o idoso, ele tem uma série de peculiaridade no tratamento do idoso, que um erro pode ser fatal. Qualquer um, às vezes, pode acontecer, mas o idoso, em função da recuperação, é mais difícil, tá? O Flávio, o comentário é desse mesmo. Depois eu li outras duas postagens curtas que ele colocou, que a afirmação que ele fez foi assim: o melhor ativo de uma ELPI, né, são os seus colaboradores. E depois ele falou: há uma deficiência em profissionais que atuam em ELPI. Isso daí, Flávio, da qualificação dos profissionais, de ter gente com capacitação, treinamento, infelizmente não é a regra, não, tá? Assim, infelizmente. Assim, a gente torce para que isso seja mudado esse curso, né? A gente sabe do que é em função do mercado, de muita gente precisando de emprego, a gente sabe da realidade, entendeu? E o custo de treinamento, capacitação, a gente sabe dessa realidade. Mas a gente espera que, e assim, ainda mais com o crescimento da população idosa, crescimento do que você precisa, a gente sabe que isso pode gerar, assim, consequências. Tito, queria ver se dava um intervalo agora, não sei como é que está o pessoal aí, depois a gente... Estamos com 45 participantes agora, muito bom. Agradecendo aqui a todos que estão se manifestando aqui e participando. Eu acho que a gente pode dar um intervalo agora, sem problemas. 10 minutinhos, 15 minutinhos, e depois a gente Então, retorna. são 15h35. A gente volta 10 para as 4, pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, tá bom. Então, 10 para as 4 a gente retorna. Deixa eu dar um Perfeito.